Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Jesus é o Caminho, e dando continuidade à série de vídeos falando sobre a existência de Deus. Você dá uma olhadinha aí no link aqui embaixo. O primeiro vídeo falando sobre a existência de Deus. É impossível o ateísmo, né? O ateísmo é impossível. O primeiro vídeo fala sobre essa perspectiva de Deus que cria o homem e que se revela na criação do homem. Hoje nós vamos ver as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Existe um grande filósofo, né, chamado Descartes, se eu não estou enganado, e ele dizia: penso, logo existo, né? Ou seja, o homem passa a existir a partir do ato da razão, de pensar, né? Então, penso, logo existo. Existia outro filósofo que falou uma frase que é muito famosa, que diz: os deuses não existem, porque se os deuses existissem, eu não suportaria a ideia de não ser um Deus. Então, logo, os deuses não existem. É mais ou menos assim a frase. Eu não lembro, eu acho que foi Nietzsche que falou isso, não lembro, mas isso não importa muito, porque o objetivo aqui não é falar dos ateus, né? O ateu tem todo o direito de não crer. Isso faz parte da liberdade humana. O objetivo aqui é trazer as vias de acesso ao conhecimento de Deus para você que crê em Deus. E também para quem não crê, refletir um pouco sobre essa temática, certo? Então, penso, logo existo. Não suporto a ideia de não ser um Deus, por isso os deuses não existem. Ou seja, o pensamento ateísta hoje é exatamente esse: é tirar Deus da história e se colocar no lugar de Deus. Ou seja, Deus é aquilo que o homem quer ser. Então, se o homem quer ser dono de si mesmo, então automaticamente se descarta a ideia de um Deus que nos governa, que exige de nós uma obediência, né? Exige, quando eu digo exige, a partir da consciência, daquele que crê, é obrigado em consciência a obedecer. Para quem não crê, não tem fundamento a obediência. Então, como eu disse, eu vou estar sempre usando o Catecismo da Igreja, acompanhado da Sagrada Escritura. A carta de São Paulo aos Romanos diz assim, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz: São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas. Ou seja, não vou ler mais para não ficar muito longo a leitura, mas o apóstolo Paulo está dizendo que Deus se manifesta até mesmo aos gentios na criação. Aquilo que era invisível de Deus se tornou visível no ato da sua criação. É importante nós pensarmos uma coisa: o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que as coisas criadas revelam Deus, e não que as coisas criadas são Deus. Veja o que o Catecismo diz no parágrafo 31. Ele diz: criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias
para aceder ao conhecimento de Deus. Ou seja, o homem que é criado por Deus e que é amado por Deus descobre certas vias que o excedem, né? Que o leva ao crescimento no conhecimento de Deus. Chamamos-las também de provas da existência de Deus. Então, meus amados irmãos, esta palavra prova aqui não é a mesma palavra, né, o mesmo significado para a prova científica, que leva-se a um experimento, uma determinada coisa, e ali naquele experimento científico se prova a existência. Por exemplo, eu posso dizer que essa régua existe. E para provar que ela existe, eu posso pegar e eu levo a um experimento científico e ali em laboratório eu provo que essa matéria existe. Ela é algo que é existente mesmo, ela é palpável, ela tem substâncias que podem ser analisadas em laboratório. Quando o catecismo fala que chamamos-las, essas vias, de prova da existência de Deus, é uma questão aqui filosófica. Está dentro do conceito filosófico, não no conceito científico. Por isso ele continua dizendo, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar a verdadeiras certezas. Ou seja, é uma questão de argumentação. Provas no sentido de argumentação. E ele diz, estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação. Aquilo que o apóstolo Paulo disse. Na criação, o homem pode contemplar Deus e pode conhecer a Deus por meio da criação. Desculpa. O mundo material, ou seja, o mundo cósmico, e a pessoa humana, ou seja, a questão da antropologia, né, do homem, são as duas principais vias de conhecimento de Deus. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo. Pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Ou seja, Heráclito, um filósofo de Éfeso, disse um certo dia que nada neste mundo é permanente, exceto a mudança e a transformação. Ou seja, ele diz que nada no mundo é permanente, exceto a mudança e a transformação. E o Catecismo da Igreja diz que, observando o mundo a partir do movimento, ou seja, dessa mudança que Heráclito diz, e também do devir, ou seja, das mudanças e do passar a existir das coisas, tornar-se algo concreto. Ele diz que analisando o movimento e essas mudanças, no passar a vir a existir e ser alguma coisa, nós podemos contemplar Deus na contingência, ou seja, na diversidade, no número imenso de coisas criadas, na ordem de tudo. Meus amados irmãos, é impossível alguém, olha, por isso que eu digo, é mais fácil ser cristão ou crer em alguma coisa, mesmo que não seja cristão, crer que existe um Deus que tudo fez. É muito mais fácil crer em Deus do que ser ateu. Porque se eu digo que eu sou ateu, logo eu estou dizendo que eu não acredito em um Deus que tudo criou. Mas eu acredito que tudo isso foi fruto do acaso. Foi fruto de acontecimentos aleatórios que vão acontecendo com o passar dos séculos e automaticamente, sempre nessa mudança, que aqui fala, nesse movimento e nesse ato de se tornar algo,
tudo passou a existir. Ou seja, tudo existe a partir de um acaso. Meus amados irmãos, é mais fácil crer em Deus criando tudo do que crer que tudo isso, principalmente quando ele fala aqui na ordem. Por exemplo, a ordem da lei gravitacional, a ordem da gravidade, a ordem das leis físicas que nós conhecemos, de movimento, da lei da gravidade e todas as outras leis naturais que existem. Por exemplo, eu escutei uma determinada vez que, por exemplo, se a Lua, se eu não estou enganado é isso, se a Lua estivesse alguns quilômetros mais próximo da Terra, a força gravitacional que existe na Lua iria fazer com que as marés, se eu não estou enganado é isso, os mares iriam inundar as cidades. Então, pensemos mais ou menos nisso. Pensemos na maneira que está organizado todo o universo. Pensemos na maneira que está organizado, por exemplo, o nosso sistema solar. E tudo gira em torno do Sol em uma ordem por meio das leis naturais, de maneira tal que um planeta não bate com o outro, né? Colide com o outro. Então, observando o mundo a partir do movimento, a partir do há de vir a existir, a partir da contingência, do número imenso de coisas criadas, a partir da ordem natural de todas essas coisas, a partir da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Somente olhando a criação nós podemos ver Deus ali. Não é um pensamento de Judas, por exemplo, não Judas Iscariotes, mas um Judas que escreveu um evangelho aí, né, apócrifo, que diz: levante uma pedra e você encontrará Deus. Corte um galho de uma árvore e você encontrará Deus. Analise um verme e ali você encontrará Deus. Ou seja, não é um panteísmo. Não é que as coisas criadas são Deus, mas as coisas criadas revelam Deus, revelam o seu Criador. E tudo que foi criado tem um princípio em Deus. Por exemplo, a ciência fala do Big Bang, né? Uma grande explosão ou uma grande expansão. Se nós formos regredir essa expansão que aconteceu, vamos chegar a um ponto que podemos dizer que seria o vazio, né? Dali de onde aconteceu essa grande explosão ou expansão, dali para trás, né, usando uma linguagem bem chula, dali para trás, né, ou antes dessa explosão ou dessa expansão, entende-se que não tem nada. Então, como é que o nada pode criar alguma coisa? Nós podemos ver pelo movimento que o mundo faz, né, as coisas do mundo, que sempre algo gera algo. Ou seja, toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Todo ato tem uma consequência. Então nós podemos ver. Então é impossível não pensar que existe uma mente pensante, uma mente criadora, inteligentíssima, a ponto de nós não conseguirmos de maneira nenhuma mensurar. Santo Agostinho disse assim: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades, todas elas te respondem: olha-nos, somos belas, sua beleza é um hino de louvor, confesse-o. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito à mudança. Ou seja, analisemos tudo o que existe e que está sujeito a uma mudança constante, e por isso existe o advir, ou seja, de algo que existe sempre pode existir a possibilidade, e existe a possibilidade de existir uma outra coisa daquilo que já existe.
Tudo que é mutável, tudo que existe uma mudança, foi criado por algo que é imutável. Por isso diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade, né? A outra fonte, a outra via de acesso ao conhecimento de Deus é o próprio ser humano. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si. Esse ser é Deus, que participam do ser, ou seja, que participam de Deus em si, que é sem origem e sem fim. Esse Deus, esse ser, que é sem origem e sem fim. Assim, por estas diversas vias, o homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. Ou seja, a partir da criação, a partir do homem, com uma análise. Aí ele diz aqui no parágrafo que fala sobre o homem, com uma aspiração, com a liberdade, com a voz de sua consciência, com o senso do bem moral e também o desejo infinito da felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus e percebe dentro de si uma semelhança ao eterno. E logo a gente começa a pensar. Por exemplo, eu já pensei muitas vezes, se a nossa vida, se o propósito da nossa vida for nascer aleatoriamente e morrer de repente, penso eu, não existe propósito nisso. Não existe propósito algum para o homem se nós analisarmos este mundo e esta vida sendo simplesmente o que é e pronto. E se não existe o transcendente, então tudo é nada, tudo é vazio, tudo não tem sentido, ou seja, nada tem sentido. Por isso ele diz, as faculdades do homem o torna capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então, a razão do homem, essas vias de acesso do conhecimento de Deus pela razão do homem, não impede que, e aí fica para o vídeo futuro, quando Deus se revelar, o homem venha dizer, a fé basta e eu não preciso da razão. Não. A razão e a fé, elas andam de mãos dadas. O homem não pode conhecer a Deus somente pela fé. E também o homem jamais conhecerá a Deus como uma existência de um Deus pessoal somente pela razão. Pela razão nós conhecemos a existência de Deus. E pela fé nós chegamos ao conhecimento de um Deus pessoal. Então razão e fé andam de mão dadas. Por isso, meus amados irmãos, essas são as vias de conhecimento da existência de Deus. As provas da existência de Deus. Não provas científicas, porque é impossível levar Deus ao laboratório.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida no vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos e vamos ajudar a evangelizar. E volto a dizer, eu aqui não quero convencer ateu a ser crente, mas quero dizer que o crente também segue aquilo que a sua razão, a razão que Deus nos deu para conhecê-lo. Amém.